Fala pessoal, beleza? Bom, vou fazer uma revisãozinha rápida aqui então sobre fontes de energia. Vou começar falando um pouco da classificação das fontes de energia, que podem ser, primeiramente, as fontes primárias e as fontes secundárias. Qual que é a diferença? As fontes primárias são aquelas que são encontradas na natureza na forma como elas estão. Por exemplo, a energia hidráulica, a energia do petróleo, a energia do carvão, a energia solar, a energia eólica, a energia nuclear. Elas estão nessa forma na natureza. Então, energia primária ou fonte primária de energia. A energia na sua forma natural, beleza? Agora, a gente não usa diretamente a energia na sua forma natural. A gente transforma a energia para uma outra forma para a gente poder usar. E essa forma na qual a energia é transformada é a fonte secundária de energia, ou a energia secundária. Então, o que é a energia secundária? É a energia transformada para uso humano, né? No caso, por exemplo, a energia hidráulica, que estava lá na forma de força da água do rio descendo, ela é transformada em energia elétrica. Então, a energia hidráulica é a primária, a energia elétrica é a secundária, tá? Mas a energia elétrica, ela é secundária, mas ela não tem que vir sempre da energia hidráulica, né? Então, a energia elétrica é uma energia secundária, que pode vir, por exemplo, da hidráulica, ou pode vir, por exemplo, da eólica, ou pode vir, por exemplo, da solar, ou pode vir, por exemplo, da nuclear, né? Então a gente pode usar diferentes tipos de fontes primárias para gerar a mesma fonte secundária, né? Uma outra fonte secundária, uma outra energia secundária, por exemplo, o calor, né? Digamos que eu preciso aquecer a minha casa, certo? Digamos que eu moro num lugar muito frio, eu preciso aquecer a casa. Então eu preciso da energia secundária na forma de calor. Esse calor pode vir da queima de gás, pode vir da queima de biomassa, pode vir da queima de petróleo, pode vir da queima de carvão, pode vir da queima de lenha e pode vir, por exemplo, até da energia nuclear, né? Ou da energia hidráulica, que é transformada em energia elétrica, que depois é transformada em calor, né? Então a gente pode ter diferentes formas de chegar nessa energia que a gente quer, que é o calor, ok? Então isso seria fonte primária e fonte secundária. Bom, as fontes primárias podem ser divididas, podem ser subdivididas em dois tipos. As fontes primárias renováveis e as fontes primárias não renováveis. Qual que é a diferença? As fontes primárias renováveis são aquelas que são repostas pela natureza mais rápido do que a gente usa, ou seja, são aquelas que não acabam. Enquanto que as fontes não renováveis são aquelas que acabam porque a gente usa mais rápido do que a natureza repõe, né? Falando um pouquinho de cada um desses dois tipos aí. Então, as fontes de energia primárias não renováveis, vamos começar pelas não renováveis. As não renováveis são normalmente dois grupos. Os combustíveis fósseis, que se subdividem, já vou falar quais são suas divisões, e a energia nuclear, que geralmente vem do urânio, né? Tanto o urânio como os combustíveis fósseis são recursos minerais que existem no planeta e que não vão se repor na mesma velocidade que a gente usar. Apesar de que o urânio ele tende a demorar muito mais tempo para acabar do que os combustíveis fósseis, mas uma hora ou outra acabaria se a gente usasse em massa, certo? Bom, como que o urânio pode ser usado? Por exemplo, o urânio ele pode ser usado exatamente para produzir energia nuclear. Então você pega o urânio, coloca numa usina nuclear, bombardeia o urânio com nêutrons e isso vai gerar a abertura do núcleo do átomo, por isso que chama energia nuclear, né? Abre o núcleo do átomo e quando abre o núcleo do átomo, isso libera energia, geralmente em forma de calor. Aí você aproveita esse calor para aquecer a água aquecida vai gerar energia elétrica ao passar por uma turbina, ao passar por um gerador de energia elétrica, tá? Sob alta pressão porque ela está aquecida, tá? Então, enfim, isso é o urânio, energia nuclear. Outro tipo de fontes primárias não renováveis, a energia dos combustíveis fósseis. Combustíveis são coisas que queimam. Fósseis passaram por um processo de fossilização, que significa o seguinte: eles eram matéria orgânica no passado
né? E agora eles se transformaram em minerais. Basicamente isso que aconteceu. Ao longo de milhões de anos, eles foram transformados em minerais. Quais são os combustíveis fósseis? O carvão mineral, o gás natural e o petróleo. Os mais comuns: carvão mineral, gás natural e petróleo. Tá? Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a formação deles. No caso do carvão mineral, o que aconteceu? Há milhões de anos, num período da Terra chamado período carbonífero, por isso carvão, carbono, carbonífero, né? No período chamado carbonífero, muita matéria orgânica lenhosa, que seria árvores, galhos e tal, foi soterrada e a pressão foi produzindo um processo chamado de carbonificação. Tá? Então, matéria orgânica soterrada foi sofrendo pressão e essa pressão foi gerando a carbonificação, que seria o quê? A liberação daquilo que não é carbono, né? E a concentração, portanto, do carbono como componente do carvão. Quanto mais tempo e quanto mais pressão essa matéria orgânica sofrerem, mais carbono vai ficar e menos impurezas. Então vai tendo um processo de purificação nessa carbonificação. Tá? E aí quanto mais puro for o carvão, maior vai ser sua capacidade de liberar calor quando ele for queimado. Tá? O antracito, que é o carvão mais puro, tá? Ele é aquele que tem maior capacidade de liberar calor ao ser queimado. Enquanto a turfa, que é o carvão menos carbonificado, digamos assim, né? O carvão com mais impurezas, vai ter menos capacidade de gerar calor quando for queimado. Tá? Bom, para que o carvão é usado hoje em dia? Basicamente em indústrias metalúrgicas, indústrias de aço, e para geração de energia elétrica, em termoelétricas movidas a carvão. É muito usado ainda, apesar de ser muito poluente e apesar de contribuir com o aquecimento global, porque quando ele é queimado, essa queima libera gás de efeito estufa, o que contribui com a intensificação do efeito estufa, o que por sua vez contribui com o aquecimento global. Mas ele ainda é muito usado. No Brasil não, mas é muito usado nos Estados Unidos, é muito usado na Europa, é muito usado na China, é muito usado na Índia, né? Então realmente ainda a humanidade, grande parte da humanidade ainda depende muito do carvão mineral para gerar energia elétrica, ok? Que mais? Petróleo e gás natural. Tá? Petróleo e gás natural também são combustíveis fósseis, só que são um pouco diferentes do carvão. O petróleo e o gás natural se formam juntos, geralmente. Então normalmente quando você tem uma reserva de petróleo, você também tem junto gás natural e vice-versa. Às vezes você tem uma reserva mais de gás natural, mas também tem um pouco de petróleo, né? Então é comum os dois aparecerem juntos e eles sempre se formam no fundo do mar a partir da fossilização de matéria orgânica marinha, como algas, fitoplâncton, animais marinhos e coisas do tipo. Então toda essa matéria orgânica é depositada no fundo do oceano, né, geralmente nas proximidades dos continentes, onde tem bacias sedimentares oceânicas. Aí isso vai sendo soterrado com sedimentos, né, vira uma bacia sedimentar e no meio dessa bacia sedimentar começa a acontecer esse processo de fossilização, de transformação de transformação da matéria orgânica em petróleo e gás natural. Né? O petróleo e o gás natural sendo menos densos que a água, eles começam a subir até que eles encontram alguma rocha ou algum material selante que vai dificultar o vazamento, vai dificultar que esse material todo escape para a água do mar. E aí fica um depósito de petróleo ou de gás natural presos ali dentro dessa bacia sedimentar. Tá? Bom, para que o petróleo e o gás natural são utilizados hoje? Principalmente para o transporte, né? Então tem que lembrar aqui: carro, caminhão, ônibus, trem, navio, avião, tudo isso daí usa principalmente petróleo no mundo todo, principalmente petróleo. Tem alternativas, tem carro elétrico, tem trem elétrico, né? Tem carro a gás, tem carro a etanol, né? Mas no geral o que mais se usa é petróleo para fazer tudo isso se mover, tá? Então, transporte,
O gás natural também é muito usado em indústrias e também é muito usado para gerar energia elétrica em termoelétricas movidas a gás natural. Bom, problemas. Os dois também são poluentes, apesar de serem menos poluentes do que o carvão, mas também são poluentes. E além disso, contribuem com o aquecimento global. Porque quando se queima esses combustíveis, isso libera CO2, que é um gás estufa, que daí aumenta, intensifica o efeito estufa no planeta e por sua vez acaba gerando o aquecimento global, certo? Bom, então esses são os combustíveis fósseis que estão dentro das fontes primárias de energia não renováveis. Agora, e as fontes renováveis? Aquelas que podem ser repostas pela natureza. Então a gente tem como fontes renováveis dois grupos: as fontes apenas renováveis e as fontes renováveis e limpas. Também tem esse detalhe importante: nem toda fonte de energia renovável é necessariamente limpa. E por que isso? Porque você pode ter fontes que são renováveis, ou seja, que a natureza repõe para a gente, mas para aproveitar essa fonte a gente precisa gerar impactos ambientais e sociais. E aí não dá para dizer que ela é limpa, né? Então, o primeiro exemplo desse primeiro grupo aí, das fontes renováveis não limpas, a energia hidráulica. A energia hidráulica, que é a força dos rios, ela é muito usada hoje para gerar energia elétrica em hidrelétricas. Porém, a construção de hidrelétricas gera impactos ambientais e sociais. Você tem que alagar uma grande área, e ao alagar uma grande área, você acaba gerando um impacto ambiental, porque você, né, vai alagar florestas, vai alagar pastos, vai alagar um monte de coisa, e impacto social, porque as pessoas que moravam ali vão ter que sair, vão ter que ir embora para outro lugar. Tá? Outra forma de energia renovável não limpa, a biomassa. Tá? Em geral, a biomassa não é limpa. Por quê? A biomassa o que é biomassa? A biomassa é toda matéria orgânica que possa ser usada para gerar energia. Pode ser usada para gerar calor, pode ser usada para gerar transporte, movimento, no caso do etanol, por exemplo. Pode ser usada para gerar energia elétrica, né? No caso, por exemplo, hoje do bagaço de cana no Brasil, que é muito usado para gerar energia elétrica. Tá? Só que a produção da biomassa, ela gera impacto ambiental, porque você tem que ocupar grandes áreas para produzir. Por exemplo, o eucalipto para ter lenha, para produzir a cana-de-açúcar para ter o etanol ou para ter o bagaço de cana, né? Tudo isso aí vai exigir a ocupação de uma grande área. E ao ocupar uma grande área, você acaba gerando impacto ambiental também. E finalmente a gente tem as fontes de energia renováveis e limpas, ou seja, aquelas que geram o menor impacto ambiental possível, que seria dois tipos atualmente: a energia eólica do vento, que é usada para gerar energia elétrica, né? E a energia solar. A energia solar, ela pode ser usada com placas fototérmicas, que apenas aquecem a água, ou com placas fotovoltaicas, que geram energia elétrica. As fototérmicas são baratas, porém só servem para aquecer a água, mas já é uma boa economia de energia elétrica. As fotovoltaicas, elas são mais caras, né? E ainda tem uso restrito por conta disso, mas a tendência é que vá barateando e que, portanto, comece a ser mais utilizada no futuro, beleza? Pessoal, sobre fontes de energia, é isso que é o básico que você tem que saber, tá? Então, espero que o vídeo tenha ajudado e até um próximo vídeo. Obrigado!